Rodrigo Viga, muito boa noite para você, direto da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Flamengo muito criticado pela atuação hoje, apesar da vitória. Rodrigo Viga, boa noite. Eu fico tranquilo em relação a isso. Boa noite para você. Você ama o Tite, né? Tem um monte de gente aí que também ama o Tite e eu tenho batido na mesma tecla. O Flamengo, boa noite para os nossos ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, desculpa aí a falta de cortesia e gentileza. Agora, voltando à vaca fria, meu caro Pedro, eu venho batendo na mesma tecla aqui no microfone da Jovem Pan. O Flamengo ainda não foi testado, o Flamengo ainda não foi colocado à prova. Sempre vai ter aquele que vai dizer, é início de temporada, tá só começando, calma, vai devagar. Tenho certeza que são os mesmos que estão secando e torcendo o Flamengo se esculhambar, se dá mal como se deu mal no ano de 2023. Sabe para que serve o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Você pega um troféu, como aquele ali que meu filho tem, que é goleiro, botar na prateleira e continuar a vida, meu amigo. Não dá para achar que Campeonato Estadual é parâmetro, que é referência. Vou fazer só um parênteses aqui, rapidamente, porque a arbitragem como um todo foi uma lástima. O que nós tínhamos hoje dentro de campo era de envergonhar, porque o pênalti para o Atlético Goianiense não foi. O pênalti agora no final, não sei de onde é que eles tiraram a ideia de que aquilo ali foi uma penalidade. A expulsão talvez seja questionável, o último homem, coisa e tal, o Pedro vai chegar, tá mais veloz, tá correndo, na era Tite, conforme Massaredian, pode chegar na cara do gol. Beleza, agora, a arbitragem como um todo foi lamentável, um cataclismo, um hecatombe no estádio Serra Dourada. O segundo tempo teve mais de uma hora, rapaziada, teve 60 e mais minutos, tamanha confusão que foi a arbitragem na partida entre Flamengo 2 e Atlético Goianiense 1. Agora, vou voltar ao que interessa, porque ficar falando só de arbitragem é criar uma cortina de fumaça em cima de um time que não está jogando futebol para pensar em algo grande, em títulos e conquistas no ano de 2024, a não ser que se contente com o campeonato estadual. Aí tá, vai de carro de corpo de bombeiros, carro aberto, vai andando aqui até Brasília, vai e volta, dá cambalhota na rampa do Palácio do Planalto, tira foto com o Vampeta e o caramba quatro. Sincero, honestamente, o Flamengo não foi testado. O Flamengo não foi colocado à prova. E os últimos jogos têm dito isso muito claramente. Aos poucos, as atuações de 2024 fazem lembrar o Flamengo com dificuldade de eficiência no ano passado. Afinal de contas, ano passado a gente ficou tirando sarro, ficou gozando o Flamengo quando empatava ou perdia para Alcas e Nublense. Quais foram os primeiros 2 jogos do Flamengo na Libertadores da América? Contra os portentosos Milionários e Palestino. Foi muito diferente? Foi muito distinto? Estreia no Campeonato Brasileiro. Pegou quem? O tricampeão goiano. Meus parabéns, Atlético Goianiense. Vai vencer o Campeonato Brasileiro? Vai buscar vaga na Libertadores da América? O Flamengo ainda não convenceu. Para quem ama números, para quem ama estatísticas, o Tite é o técnico adequado, é o técnico perfeito. Vai colecionar um monte de números. Time menos vazado, o que fica 250 milhões de anos a cada passagem do Cometa Halley sem sofrer um gol, a defesa mais coesa, mais compacta, o ataque mais promissor, mais eficiente, e o futebol. E aquilo que vale, o que importa, e o futebol. Aonde vai esse Flamengo com esse futebol comandado pelo amado por alguns Tite na temporada de 2024? Eu sei que as escusas e as desculpas já estão prontas. Tem desgaste. Desgaste com um time que jogou a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro contra o poderoso Nova Iguaçu. Que desgaste é esse? Desgaste porque jogou contra o Milionários e contra o Palestino. Ora bolas. E quando pegar o Atlético Mineiro? E quando pegar o Palmeiras? Quando pegar o próprio Grêmio, que não vai muito bem assim? Quando pegar um time mais encorpado, como o Internacional de Porto Alegre? O que vai ser desse Flamengo? Vai ficar falando em desgaste? Vai ficar falando em campeonato estadual? Vai ficar falando em início de temporada? Olha, gente, é bom ficar atento, é bom ficar esperto, porque o começo é desanimador. Estou falando em termos de futebol, não estou falando em números e estatísticas, não. Em termos de futebol apresentado. A atuação do Flamengo, deixa a arbitragem de lado. Olha o que jogaram os jogadores do Flamengo no Serra Dourada. A culpa é do gramado. Esse elenco custa 40 milhões de reais por mês, meu amigo. Esse clube tem um orçamento de 1,5 bilhão de reais por mês. E a torcida não tem direito de exigir, não tem direito de criticar, não tem direito de cobrar, ou pelo menos de ansiar, de esperar um pouco mais. E não é voltar a 2019 a Jorge Jesus, não. É apenas ter o direito de ficar insatisfeito.
insatisfeito com o futebol jogado. E isso está acontecendo nesse momento. Agora, se alguém vai se abraçar, se vai mergulhar, vai namorar, vai noivar e casar com os números, com as estatísticas, pega a estatística, enfim, guarda, namora e segue o jogo. Agora, como futebol, como apresentação, como disposição tática, como soluções que o técnico tem que tirar da cartola, continua achando feijão com arroz danado, Pedro. A estatística mostra que o Flamengo ainda não perdeu na temporada e mostra também que o Flamengo, com o Tite, hoje sofreu o seu segundo gol, né? Eu acho que a estatística, por enquanto, vem mostrando bons números, né? Mas você é titista. Você é titista. Você tá gostando. Não tá jogando nada, mas tá bom. Aí quando pegar um adversário encorpado nas quartas, ele adora quartas de final, é sempre bom lembrar, né? Quando chegar a quarta de final da Libertadores, quando chegar a quarta de final de Copa do Brasil, vamos ver então se esse futebol diminuto, bolinha de gude que o Flamengo tá jogando vai ser suficiente para avançar. Tomara que avance. Mas precisa progredir, precisa evoluir, precisa avançar muito mais, Pedro. Olha os últimos jogos do Flamengo. O Flamengo fez final do Campeonato Estadual contra o Nova Iguaçu. Estreou na Libertadores da América contra o Milionários. A segunda partida foi em casa contra um Palestino que tomou de 4 jogando em casa. E estreou no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Não jogou bem em nenhuma das partidas. E é para ficar satisfeito? É para ficar colecionando estatísticas? Eu lembro dessa história na seleção brasileira. O Tite conseguiu botar o Brasil na Copa do Mundo. Precisava de um ciclo completo. Ficou não sei quantos jogos sem perder. Meteu tantos gols. Para que serve eliminatórias? Se não colocar todo mundo lá na Copa do Mundo? Não serve para porcaria nenhuma. É mais do que obrigação estar numa Copa do Mundo. Quando pegou a seleção de segunda prateleira lá, a poderosa Bélgica, a poderosa Croácia, que não ganha na Copa do Mundo, pimba, caiu. Olha, eu já vi esse filme antes, Pedro. Eu não quero ser profeta do apocalipse. Quero estar redondamente enganado. Agora, o Tite precisa entender que o torcedor do Flamengo quer mais. Como diria o RPM, muito mais do que isso que está apresentando. É que você está falando que o Flamengo está sendo testado a partir de agora com o Tite. O Flamengo e todos os outros 19 times do Campeonato Brasileiro passam a ser testados agora, porque o Campeonato Estadual, seja o Carioca, seja o Paulista, por mais forte que seja, não pode ser parâmetro para esses times. Não pode ser parâmetro. E a Libertadores também chega aí para testar a força desses clubes brasileiros. O Kaique Lima me passou aqui alguns jogos do Mengão, né? 0-0. Jogo de volta do Carioca com o Fluminense, estreia na Libertadores 1-1, né? E a estreia do Brasileiro, né? Alguns dos principais jogos do Flamengo na temporada. Teve 1-0 sobre o Nova Iguaçu também, Pedro. Aquele portentoso 1-0 em cima do Nova Iguaçu. O Flamengo já tinha feito 3-0 no primeiro jogo, então entrou em campo só para cumprir tabela, né? Me passou aqui alguns dos principais jogos. O Flamengo já passou por essa situação de jogar com 1 a mais na Libertadores e também sofreu gol, mesmo jogando com 1 a mais. E isso, hoje novamente. Milionário lá. Vamos lá, Pedro, vamos ser franco, vamos ser claro, vamos ser direto. Depois do 3-0 sobre Nova Iguaçu, esse time do Flamengo deixou muito a desejar, deixou dúvidas, lacunas e atos de interrogações. No 1-0 sobre Nova Iguaçu, no 1-1 jogando contra o Milionários lá em Bogotá, a altitude e coisa e tal. Disseram que a altitude de Bogotá não era o problema, de repente vira problema, vira escudo. Depois, ganhou, jogando bem o primeiro tempo e muito mal o segundo tempo contra o Palestino, 2-0 aqui no Maracanã, e hoje venceu por 2-1 o Atlético Goianiense, num jogo em que, se você for analisar o futebol e deixar de lado essa atuação circense da arbitragem, no 2-1, deixa muito a desejar. Já são 4 jogos contra adversários de medianos a fracos, Pedro. De medianos a fracos. E o Flamengo não conseguiu se impor, mesmo, como você bem disse, com um jogador a mais. Eu estou preocupado. Eu conheço um monte de torcedor do Flamengo que está preocupado. Agora, se é para bater palma, que nem foca, que nem coreano na arquibancada, porque está lá no placar 1-0, 2-1 ou 2-0, PT, saudações, meu amigo. Aí, cada um com o seu gosto. Para o meu gosto, para o meu tipo de pensar futebol, de admirar futebol, não me agrada em nada.